Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Estão vendo que eu estou agora filmando aqui, ó, da sala de leitura diretamente da escola aqui, deputado César Costa, para a gente fazer as nossas videoaulas dessa próxima semana aí, tá bom? Hoje a aula nós vamos falar, do dia 22, a cidadania na Constituição de 1988, tá? Vamos então ver a habilidade de compreender de que maneira a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira de 1988, tá? Perguntinha básica. O que vocês pensam quando escutam a expressão Constituição Cidadã? Que é essa que a gente tem vigente até hoje, da 1988, tá? Você sabe quais direitos foram conquistados com a Constituição de 1988? Sabem? Me explique então. Vamos ver então alguns aqui, ó. Vamos se lembrar, né? O Estado de Direito e Democrático é o nosso país, né? Desde a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? E lá a gente conseguiu a Carta Constitucional com os princípios, direitos e deveres norteadores de todas as nações, inclusive nosso país. Temos o parlamentarismo, que surgiu a partir daí, contra o absolutismo, e aí passa a vigorar então o Estado de Direito, um Estado regido por leis válidas por todos os indivíduos considerados cidadãos. Tá? Os parlamentares são os políticos que vão representar o povo. No Estado democrático de direito, as leis são criadas pelo povo. Tá? Um parlamento formado, os representantes do povo, os políticos, né, e para o povo. Deveria ser isso, pelo menos. Né? Como princípio, respeitando a dignidade da pessoa humana a partir da divisão dos poderes, dos três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Ó, quase que esqueci. E o que é mesmo uma Constituição? É um conjunto de leis fundamentais, gente, que organizam e regem o funcionamento de um país. É a Carta Magna do país. Todos devem seguir essa Carta Magna para preservar a cidadania e a dignidade de todos os cidadãos brasileiros. Tá? Apresenta então um aparato jurídico de um Estado que constitui aí, território, povo e soberania. Tá? E as leis regulam todas as relações sociais com os princípios do governo. Tá? Estabelece princípios políticos, né, princípios democráticos e o poder legítimo que origina do povo, ou seja, o povo é soberano, pelo menos na teoria. Esse é o documento que limita então o poder dos governantes, né, que é o que? Os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Tem que funcionar, ou seja, eles se conversam entre eles, não brigar entre eles, né? Reúne os fundamentos dos direitos e da cidadania, tá? Isso é então a Constituição Federal. Daí a gente falou na aula passada sobre a história da Constituição Federal. Quantas constituições a gente teve? 7. Qual foi a primeira? Em 1824, com o Brasil Império, tá? Recordando aí. Segunda Constituição de 1891, Brasil República, tá? Terceira Constituição de 1934, Segunda República. Quarta Constituição de 1967, Estado Novo, era Vargas. Quinta Constituição de 1946, Sexta Constituição de 1967, regime militar, e Sétima Constituição de 1988, a Constituição Cidadã que a gente está falando hoje. Você sabe qual foi o contexto histórico da Constituição de 1988? Sim ou não? Vamos ver aqui. Então, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988, tá? E promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, a partir de 5 de outubro de 1988, ela entrou em vigor. Essa Constituição. O presidente da Assembleia foi Ulisses Guimarães, do PMDB, que pronunciou as palavras históricas: declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil. Olha só que interessante, né? E o contexto era lutas populares da década de 70, direta já em 1984 e 85, final da ditadura militar em 85 e Constituição Cidadã de 1988. Essa fotinha aqui é onde está o Ulisses Guimarães promulgando aí a Constituição. Aqui tem o preâmbulo, né? Primeiro, como é que está escrito a Constituição no primeiro artigo, né? O início dela é bom vocês lerem. Representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, olha aí, ó, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Pelo menos em teoria, fundada na harmonia social e comprometida na ordem, né? Na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, ó, proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1, parágrafo único, bem falar. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direto ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Todo o poder emana do povo. Ou seja,
se nós sofremos hoje em dia, porque sofremos com o poder, é porque você não votou direito, ou eu não votei direito, nós, cidadãos brasileiros, não sabemos votar direito, né? Porque o poder está nas suas mãos, nas nossas mãos. Enquanto a gente não souber votar direito, aí as coisas não mudam, né? Ah, mas não tem candidato. Então, se candidato é você. Você é jovem, nós precisamos de jovens da política, com pensamentos novos, ideias novas, tá? E se vincule a partidos novos, esquece esses partidos antigos, bipolares, né? Partidos novos, com ideias novas, é disso que a gente precisa, tá bom? Aí fala do artigo 1º, daí fala os incisos, né, sobre o artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil, o nome do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito municipal. Quantos estados nós temos no Brasil? Quantos estados nós temos no Brasil? 26 mais o Distrito Federal. Então, são 27, tá bom? Em Estado democrático de direito tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, tá bom? Aí o fundamento do Estado brasileiro está aqui no artigo 1º, né? Já falamos aqui agora, que são essas três coisas aqui: soberania, né? Cidadania, todos os participantes da vida do Estado, no sentido mais amplo, possuem os direitos civis, políticos e sociais. Todos os cidadãos brasileiros possuem esses direitos. Dignidade da pessoa humana, um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais dos seres humanos, desde o direito à vida, tá? Perguntinha básica para vocês: qual a relação da Constituição de 1988 com a garantia dos direitos das cidadãs e dos cidadãos brasileiros? Qual a relação e a garantia de direitos? Qual é? Toda, né, gente? Porque, na verdade, a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, ela é o resultado da história toda dessas conquistas e lutas sociais que o povo brasileiro tem desde a época do Brasil Império até hoje. E as conquistas que nós conseguimos com isso. Então são lutas conquistadas, suadas, travadas no solo brasileiro, com sangue até derramado, né? Para que a gente tenha uma vida digna e melhor para todos os cidadãos brasileiros. Então, não é qualquer coisa, tá? É muita coisa. É luta social aí. Aqui a gente está falando do artigo 3º, tá? Qual que é a questão do artigo 3º? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá aí com princípio para a gente conquistar na nossa sociedade brasileira. Tá longe disso ainda, né? Mas vamos tentar. Segundo inciso, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginação e reduzir as desigualdades sociais regionais. Erradicar a pobreza nesses tempos, gente. A gente está com esses tempos de pandemia, crise econômica, aumentou isso. Então o Estado brasileiro tem um grande trabalho a partir daí, o governo de agora, né? Promover o bem de todos, bem social, estar bem-estar social, sem preconceitos de origem por raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Preconceito ainda, a gente acha que a gente está muito longe disso. Mas estamos caminhando lentamente, né? Existem, né, diversas formas de participação por meio de plebiscito, processo legislativo, ação do povo, por votações direto, sigiloso e igualitário para todas as pessoas, orçamentos participativos e pela atuação múltipla de conselhos públicos, né? Se participar de grêmio estudantil, por exemplo, quem está participando de grêmio estudantil está fazendo parte também, fazendo política, né? Uma participação política, partido político, associação de bairros, moradores também faz parte também de uma ação política, participação social. Isso é ser cidadão, tá? Pergunta: vocês poderiam citar alguns dos direitos conquistados na Constituição de 1988? Quais direitos a gente conquistou? Tá aqui, nossos direitos. Em suma, né, em resumo, é direitos civis, sociais, políticos e humanos. Mas tá aqui, ó. Vamos ler um pouquinho. Fim da censura dos meios de comunicação, liberdade de expressão, direito das crianças e dos adolescentes, eleições diretas e universais com 2 turnos, direito ao voto para os analfabetos, voto facultativo aos jovens de entre 16 e 18 anos, prática do racismo passou a ser crime inafiançável, proibição da tortura, igualdade de gêneros, fomento ao trabalho feminino, olha que legal, posse de terras indígenas e preservação de seus costumes e tradições, e redução da jornada de trabalho de 44 horas, tá? Agora 40 horas, né? Então esses são os nossos direitos, e fica aqui, ó,
a dica para vocês aqui, ó, lute pelos seus direitos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.